Boa tarde, quarto ano. Os jesuítas, juntamente com esse povo que veio explorar o Brasil, embarcou juntamente com ele os jesuítas, os religiosos da Companhia de Jesus. Eles vieram com uma missão, e essa missão era catequizar a população indígena e educar os filhos de colono dentro da fé católica. Esse propósito veio lá em 1549 pelo padre Manuel de Nóbrega e outros membros da Companhia de Jesus quando eles chegaram na Bahia. Eles construíram um sistema de missões, também conhecidas como aldeamento, que se distribuiu por grande parte do território brasileiro. Aí temos a imagem de uma obra feita pelo Antônio Parreira, produzida lá no século XIX, que representa uma missão dos jesuítas lá na capitania de São Vicente, na época da colônia. Temos o mapa aqui, onde tem essa cruzinha foi a área de atuação dos jesuítas entre 1554 e 1607, e os tracinhos são os limites do Brasil atual. A maior concentração desses povos, desses jesuítas, ficou lá na capitania de São Vicente. Foi lá que eles fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga, é onde eles desenvolveram o trabalho deles junto com a população e difundiram a fé católica. Aí temos uma pintura de Oscar, produzido lá em 1906, e representa a visão do artista sobre a primeira missa rezada em São Paulo de Piratininga, que marcou a fundação do povoado. Então, aí é como o pintor acha que foi a primeira missa que eles inauguraram a fundação deles. O problema é que os jesuítas e os indígenas tinham culturas muito diferentes, além de não falarem a mesma língua. Mas alguns padres da companhia se dedicaram a estudar a língua dos índios, a cultura, a religião, criando aí diferentes métodos para se aproximar e ganhar a confiança do povo indígena. O padre José de Anchieta, por exemplo, ele aprendeu tupi-guarani e até escreveu um dicionário dessa língua para eles se aproximar mais da população. O padre Bernardo, por sua vez, escreveu o Catecismo Índico da Língua Cariris, um livro de instrução sobre a religião para o povo indígena. Aqui nós temos um pouquinho desse livro. Mesmo assim, apesar de toda essa dedicação, desse empenho dos jesuítas para ensinar o povo indígena, a cultura não era respeitada. Os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida repleta de maus costumes. Então, os jesuítas não gostavam da vida dos indígenas e os indígenas não aceitavam os ensinamentos dos jesuítas, apesar dos jesuítas acharem que os índios deveriam ser convertidos ao catolicismo para adquirir os mesmos hábitos dos europeus. Vamos para as atividades. Em cada item assinale a alternativa correta. Os jesuítas, eles eram pessoas encarregadas de fundar vilas ou religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus. O padre Manuel de Nóbrega, ele veio com outros jesuítas para a Bahia em 1549, ele veio com outros jesuítas para a capitania de São Vicente em 1549. Bateu uma dúvida aí? Volta lá no texto. Letra C. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que tinha o objetivo de difundir a fé católica nos territórios colonizados, ou era uma ordem religiosa que pretendia ensinar outras religiões nas terras recém-descobertas? Acabamos de ler aí. As missões, elas eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas para aprender a fé católica e os costumes dos europeus, ou eles eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos donatários para aprender a fé católica e os costumes dos europeus? Marca o X na resposta correta. O povoado de São Paulo de Piratininga, ele teve sua origem com a fundação de um colégio por jesuítas, ou ele surgiu a partir da iniciativa de colonos escravocratas? E aí, qual seria a resposta certa aí? Questão número 2, nós vamos conhecer como poderia ser organizada uma missão jesuíta. Por isso, recorte as peças lá do anexo e monta o quebra-cabeça aí. Agora que você já montou o quebra-cabeça, leia as legendas a seguir que explicam como poderiam ser organizadas as missões.
Anote em cada quadradinho em branco o número da legenda que explica a ilustração. As legendas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e vai enumerar lá no quebra-cabeça que você colou. O em casa eu vou deixar como opção de quem quiser fazer, não é obrigatório. Nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!